Voltei, pessoal. Essa é a aula 2 do tema Psicanálise e as Neurociências. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre Freud, alguns pensamentos, né? Vamos continuar aqui. A partir de sua primeira afirmação, poder-se-ia supor que, ao se tratar de metodologias diferentes, seria através do próprio método psicanalítico que se tentaria apurar os dados imperfeitos, e não com outra metodologia, como sugere sua segunda afirmação. Por sua vez, Kemberg propõe que o fomento da sua pesquisa empírica em psicanálise poderia auxiliar no fortalecimento da consciência dos conceitos psicanalíticos, servindo como complemento do método comumente utilizado, qual seja a sua formulação de teorias a partir da investigação do material clínico. Seu objetivo, em última análise, é avançar no conhecimento e dar garantias ao público a respeito dos efeitos benéficos da psicanálise, além de fortalecer o lugar desta entre as ciências. Segundo a linha de pensamento, a falta de esforços na comunidade psicanalista em desenvolver pesquisas sistemáticas sobre sua eficácia acabou por abrir espaços para outras terapias, como as cognitivos comportamentais, as quais realizam pesquisas empíricas constantes. A pesquisa aqui é entendida como observações sistemáticas sob condições controladas que possam levar a novos conhecimentos. A sua crítica principal em relação ao campo psicanalítico refere-se à assunção de que a pesquisa empírica, tal como vem sendo realizada, não chegou a acrescentar algo efetivo à prática psicanalítica, e que os avanços significativos na teoria e na técnica psicanalíticas vieram dos trabalhos inspiradores de teóricos e clínicos. Não obstante, ele mesmo admite que Melanie Klein, Edith Jacobson, Winnicott, Bion, André Green, entre outros, foram muito mais importantes em suas contribuições do que qualquer pesquisa empírica em psicanálise. Apesar de reconhecer que a sua sutileza, a riqueza e a complexidade do processo psicanalítico não podem ser apreendidas em projetos de pesquisa, que têm necessariamente uma ação restrita, ele defende que o efeito cumulativo de pesquisas bem dirigidas caminhariam nessa direção. A preocupação com a falta de verificação empírica que os autores do grupo da hibridação acreditam ameaçar a psicanálise levou à criação nos Estados Unidos da Sociedade para o Avanço da Pesquisa Quantitativa, em 1989. O objetivo é fazer com que a psicanálise se atualize constantemente e possa se encaixar e se alinhar mais estreitamente ao conhecimento que a ciência empírica permite. Através dos argumentos do grupo da hibridação, ao defender que a psicanálise deve adotar o método das ciências naturais, no sentido de se experimentalizar e, além de importar o seu modelo, importar também os conceitos, observamos a ameaça de distorção que sofre a psicanálise. Se na psicanálise existe um problema de falta de homogeneidade institucional, metodológica ou teórica, esse problema deve ser resolvido dentro do próprio campo, da emergência do sujeito freudiano ao sujeito biológico. Então, tem aí uma imagem, né, da mente, do cérebro, né? A psicanálise e ciência sempre guardaram entre si pontos de interlocução. Segundo Freud, um neurologista de formação, e uma vez que a psicanálise surgiu de seu interesse sobre os sintomas histéricos, o diálogo com a medicina sempre esteve presente. Em 1932, Freud, em sua conferência sobre a Weltanschauung, afirmou que a psicanálise tem a visão de mundo da ciência, apesar de não ser ela mesma uma ciência natural. Isso se deve ao fato de apoiar-se na investigação intelectual dos fenômenos psíquicos, mas sem a interação de estabelecer
sem a relação de estabelecer um sistema de pensamento hermético, como seria o caso de uma filosofia. Vejamos de forma breve como se encontra o saber científico na época em que Freud constrói sua teoria. Com o estudo da anatomia no século XVIII, inaugurou-se o paradigma anátomo-clínico e com ele a medicina científica, que estava preocupada em encontrar as lesões ou disfunções no órgão que causava a doença. O médico deixa de perguntar ao paciente sobre como ele se sente para perguntar onde dói. Com o status de ciência, a medicina passa a ostentar o discurso soberano sobre os cuidados com o corpo. O modelo anátomo-clínico que servia de norte para a medicina era o grande entrave para a elucidação dos sintomas histéricos, uma vez que não se encontrava qualquer lesão anatômica que pudesse ser apontada como cerne daquela patologia. Então, eles abriam o cérebro e não tinha nada naquela cabeça, né? O que estava causando, né, o problema, né? Que a gente está falando aqui sobre histeria, né? No entanto, não é demais lembrar que Freud, desde o início dos seus trabalhos, teve o cuidado de conferir um rigor científico ao campo de saber que construía. Como aponta Herzog, de 1988, essa busca pelo status de cientificidade está presente em vários dos artigos do primeiro psicanalista. Os processos pulsionais, acúmulo e escoamento de energia, análogos a processos das ciências naturais, a descrição dos procedimentos técnicos e dos fenômenos descobertos são exemplos disso. Essa busca por objetividade era um esforço necessário para que seu trabalho não fosse tomado como místico ou como mais uma forma de sugestão. Mesmo em 1923, quando já se contabilizavam mais de 2 décadas de investigações acerca dos processos inconscientes, cabe repetir aqui a afirmação veemente de Freud acerca da legitimidade de sua descoberta. Ao caracterizar a psicanálise como um procedimento para a investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. A psicanálise, cujo objeto de investigação são as formações inconscientes, desde seu surgimento, implicou uma ruptura epistemológica com o campo da medicina, ao trazer uma noção de corpo calcada no conceito de pulsão, definido por Freud. 1915, 1976, página 142. Como um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à mente, no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo. Ao contrário do instinto, que possui objeto pré-definido, a pulsão não tem estabelecido previamente nem seu objeto nem sua forma de satisfação, que serão moldados conforme a história do sujeito. Desse modo, o corpo passa a ser compreendido como indissociável do registro simbólico e, consequentemente, da relação com o próximo. Vemos então que a discussão biológico-psicológico não é propriamente nova. Mesmo atingido pelas referências de seu tempo, Freud dá um passo a mais e pensará posteriormente num corpo pulsional, em oposição a um corpo meramente anatômico, que depende da relação com o semelhante para se formar. É por conta do outro que nomeia, atende e frustra as suas demandas, que um sujeito pode advir como tal. Com isso, Freud desfaz a dicotomia que toma mente e corpo como 2 lugares separados. Além do mais, Freud, aí de 23 a 76, ao definir o eu como uma instância corporal, tem sua origem nas sensações físicas, que são constitutivas do sujeito. Torna inválidas as críticas daqueles que o acusam de ter negligenciado a questão do corpo.
O sintoma é forjado pela palavra, expressão de um conflito inconsciente totalmente distinto do sintoma da medicina. O desejo em conflito com a consciência encontra ligação com alguma palavra que se associa a ele. Sendo assim, o sintoma é a expressão de um desejo. Trata-se então de uma formação de compromisso entre o consciente e o inconsciente. Postular um aparelho psíquico cujo motor principal estava no inconsciente, instância esta não localizável no corpo anatômico e responsável por produções psíquicas aparentemente desprovidas de sentido, foi um grande passo que possibilitou a Freud romper com o discurso médico e instituir o discurso psicanalítico. Esse aparelho era guiado pelo princípio do prazer. Isso quer dizer que sua finalidade era fazer uma mediação entre as contingências ambientais e as forças pulsionais, buscando evitar o desprazer. Sobre as transformações culturais que possibilitaram tal visão de psiquismo, valendo-nos das considerações de Kell 2002, vemos que a transição cultural de um modo de vida referido ao coletivo para outro modo de vida, referido cada vez mais ao individualismo, foi o que permitiu o surgimento do sujeito neurótico marcado pelo conflito, sob qual a psicanálise montou suas investigações, uma vez que as regras rígidas de uma comunidade liberam o sujeito da necessidade de elaborar uma resposta neurótica para o seu conflito. Em uma cultura de formações sociais bem demarcadas e estáveis que regem a vida do ser humano, tal como ocorria no mundo antigo e medieval, o sujeito é menos livre para ser autor do seu próprio destino, enquanto nas culturas antigas as normas, transgressões e punições são explícitas e decididas pela coletividade. Nas modernas sociedades individualistas, essas regras são internalizadas e cabe cada vez mais ao sujeito julgar a natureza de seus atos. Nas sociedades antigas e medievais, as formações sociais com códigos rígidos e públicos, tanto no que tocam à vida pública quanto à vida privada, eram que salvavam o sujeito da neurose. Segundo Kell 2002, a internalização das leis e dos ideais na forma de um super-eu se dá na medida em que esse processo de descentralização da verdade avança. Vemos assim que o sujeito moderno, diferente do medieval, é um sujeito não mais tão referido à coletividade e à linhagem, mas à sua interioridade. É aberto um espaço para a interpretação e, consequentemente, para a dúvida sobre o que fazer consigo mesmo e seu destino. Cada um será levado a pensar sobre si e procurar um sentido para a sua existência. A sociedade atual caminha conforme as coordenadas estipuladas por Guy Debord em 1968 na sua obra Sociedade do Espetáculo. Nela, o autor descrevia um panorama de sociedade em forma de encenação performática, onde o que importa é a aparência. Os sujeitos absorvem passivamente esse desfile de imagens que estampa a superfluidade do social. Nesse modelo, não importa muito o que o sujeito é, basta parecer que é alguma coisa boa, pois o que está em jogo é o personagem socialmente exibido. Os meios de comunicação em massa são responsáveis por veicularem o modelo que deve ser seguido. Esse desfile de imagens não convida ao pensamento, mas à mimetização. Na tradição ocidental, o sujeito sempre fora definido ou por seus atos relacionados à aparição pública ou por sua interioridade emocional, relacionada à vida privada. Na contemporaneidade, nenhum nem outro, mas o corpo é o referencial usado para que um sujeito se defina. O medo atual não é o da punição, mas o da vergonha de se sentir insuficiente e não estar à altura dos ideais. Enquanto na neurose clássica dos tempos de Freud o conflito fundamental era entre a lei extrema e o desejo individual, o conflito atual se dá entre o que é possível
e impossível de ser feito. Entre o século XIX e o início do século XX, a culpa recaía sobre os impulsos sexuais agressivos, enquanto hoje recai sobre a não autonomia e a dependência. A gente tem aí, segundo Fortes, em 2010, em um artigo sobre anorexia, que aborda o lugar central que o corpo vem ocupando na cultura atual. Ocorre na clínica um número enorme de sintomas corporais sem que o paciente manifeste claramente qualquer conflito psíquico. Nota-se paralelamente na cultura um cuidado voltado cada vez menos para o cultivo de valores morais e de aptidões intelectuais e cada vez mais uma preocupação com o corpo esteticamente belo, saudável e capaz de viver por longos anos. Então, esse corpo perfeito aí estaria aliado à longevidade, né? Por isso essa seria, né, a importância desse corpo. Houve um deslocamento do foco da vida sentimental para a vida física. Estar bem consigo mesmo não remete mais apenas a um estado de conforto sentimental, mas diz respeito à ostentação de um corpo que siga os padrões publicitários. Se antes o corpo era um meio para transformar o mundo e dar vazão às vontades daquele ao qual pertence, agora o corpo é um fim em si mesmo, segundo Costa no ano de 2005. Diante das autoridades destronadas de uma abertura a sentidos e interpretações cada vez mais plurais, a ciência, com seus experimentos concretos e fórmulas matemáticas, tornou-se aquilo que deve ser seguido. A ciência será a instituição em torno da qual todas as outras vão se organizar. Trabalho, família, política, religião continuam existindo e sendo referência para várias pessoas, porém com uma tonalidade mais individual, uma vez que não existe mais um modo exato e incontestável de enquadramento, e é maior a liberdade de escolha. Vários arranjos familiares, vários modos de exercer a profissão, credos diversos, etc. Acerca da neurociência, Ehrenberg cita o modo como seu domínio passou de doenças neurológicas e funções como movimento e sentidos para as emoções, comportamentos sociais e sentimentos morais, ou seja, o domínio do espírito, o que foi facilitado pelos procedimentos de imageria cerebral e biologia molecular. A biologia do espírito seria reflexo da crença individualista de que o homem está fechado na interioridade de seu corpo, lugar de sua verdade, e que depois se relaciona com outros para formar o social. Esse modelo é denominado por ele sujeito cerebral. Conhecer um cérebro serviria apenas para identificar uma pessoa dentre tantas outras de sua espécie, diferenciá-la, dizer que é ela e não outra. Mas as características orgânicas, os mecanismos biológicos em nível molecular, só são desencadeados em determinadas situações. Poderíamos ver características de personalidades mais destacadas que outras, mas não determinar o que ou quem despertaria essas características. Elas só aparecem porque o sujeito está inserido em um contexto. Está em relação com um semelhante. O sentido desta personalidade, desta identidade, só é visto no social, em relação com os outros. Para esse autor, Ehrenberg, 2009, o sucesso das neurociências em nossa sociedade se deve ao fato de dar respostas simples que atendem ao ideal de autonomia individual generalizada, pois concentram no indivíduo as causas de seus êxitos e insucessos, negligenciando contextos. O componente biológico ameniza o peso das tomadas de decisão e de responsabilidade que são exigidas das pessoas. O cérebro justifica qualquer fracasso, admitindo ao mesmo tempo soluções mais simples, como as de ordem pedagógica ou farmacológica, o eu neuroquímico. O eu neuroquímico, Neurochemical Self de Rose, 2003, é análogo ao que Ehrenberg batizou de sujeito cerebral.
Enquanto nas doenças puramente físicas, o funcionamento dos órgãos explica a totalidade dos sintomas, nas doenças mentais isso não ocorre, né? A partir daqui a gente vai ver como que funciona isso, mas na próxima aula, né? Essa foi a parte 2. Já já eu volto com mais. Tchau!